Turma, eu tô completamente obcecada por um homem chamado Carlos Jimburg. E assim que eu postei nos stories, vocês abriram a fenda do tempo na minha cabeça. Eu estou bombardeada de ideias. Então, este episódio aqui vai ser uma parafernália de todas elas, porque eu acabei de ler Morelli, Freud e Sherlock Holmes, do Carlos Jimburg, e eu postei nos stories, assim, mostrando, na verdade, um café, mas assim que a galera viu que eu tava lendo eu recebi uma enxurrada de mensagens e falei, ok, nós temos aqui algo muito grande em nossas mãos, e fui dar um Google, né? Primeiramente, quem que apareceu pra mim falando dele? A Biolinto, a nossa professora Best, que tem um canal no YouTube da época da pandemia, e aí ela dava aula lá, e enfim. Então eu fico reassistindo essas aulas infinitamente. É uma professora espetacular. Ela é minha mãe, assim, com relação ao Michel de Certeau. Acho que tudo... Acho não, tudo que eu sei sobre Michel de Certeau aprendi nos vídeos dela. Eu adoro aquele canal. Pesquisem, sempre falo dele aqui, mas dessa vez o conteúdo ainda sobre o Carlos Jimburg é mais maravilhoso do que eu poderia imaginar. Eu tenho que maratonar esse canal, né? Eu tenho que assistir ele como se fosse uma série, mas... Enfim, assim que eu postei, a galera da história já veio em cima de mim. Bruna, socorro, você tá lendo o Carlos, ele é maravilhoso, é maravilhoso. E aí me falaram sobre duas obras dele, que é O Queijo e os Vermes. Essa, sim, nossa, a galera já leu demais, pelo que eu percebi, é o best-seller. E História Noturna... quer dizer, Decifrando a História Noturna. Não. É História Noturna Decifrando o Sabá. Meu, eu nunca recebi tantas mensagens sobre um livro. Fiquei empolgadíssima. E aí, com os meus 2 centavos de inteligência, eu fui dar uma pesquisada para ver quem que era esse cara. Porque eu nunca pensei que uma obra sobre metodologia científica poderia dar tantas respostas para coisas na minha vida. Sabe quando você vai lendo algo e se identificando e pensando assim, isso não se encaixa só na pesquisa? Eu acho que é essa a grande graça do doutoramento na minha vida nos últimos tempos, no último ano, sobretudo, porque parece que enquanto eu vou estudando, eu vou amadurecendo muitas questões e relações na minha vida. E eu nunca pensei numa tríade como essa, Morelli, Freud e Sherlock Holmes. Aliás, eu não conhecia Morelli. E Sherlock Holmes eu nunca assisti, mas Freud, ok, né? Um grande nome. O que aconteceu? Eu vou dar então para vocês um resumo, um panorama da minha leitura. Eu fiz um mini roteiro disso, quer dizer, não é um mini roteiro não posso mentir. Eu fiz como é que chama? Um fichamento, capítulo por capítulo, são 3 capítulos. Então eu vou começar do primeiro capítulo. Aqui ele começa o livro Morelli, Freud e Sherlock Holmes em Indícios e Método Científico, falando sobre a cultura de elite e a cultura popular. E ele traça uma arqueologia das origens de tudo. E aí ele apresenta pra gente o método Morelli. E esse tal desse método Morelli, olha isso, se não serve pra vida. É um método que um crítico de arte, Morelli, mas que usava o pseudônimo de Ivan Lermoliev. Isso aqui é italiano, então é italiano não, isso é alemão, então a pronúncia não é assim não. Lermoliev. Meus anos de estudo indo por água abaixo, mas enfim. Então o Morelli ele tinha um pseudônimo, antes de pronto sabermos que ele era ele, e ele fazia umas críticas sobre arte. Chegou um determinado momento que ele desenvolveu um método de observação aos detalhes. É aí que tudo vai se conectando. O que consistia essa observação dos detalhes? Em observar dentro das obras de arte aquilo que... O detalhe, aquilo que faz a gente ter certeza que aquela obra respectiva é do Botticelli ou não. Que aquele quadro ali é um original ou é uma cópia. Como ter certeza disso no mundo da arte? E aí, ele desenvolveu um método de observar as orelhas
os dedos e as unhas. Segundo o método dele, o método Morelli, é impossível, basicamente, que as pessoas consigam desenhar orelhas, mãos e dedos e unhas como um todo, exatamente como o exemplo aqui, Botticelli fazia. Então, através da observação do formato desses membros, a gente consegue ter certeza. E realmente, gente, isso não é brincadeira. Eu fui olhar se era só, sei lá, uma filosofia aqui para nos inspirar com relação a métodos científicos, mas não, é real, é verdade, verídico. Então, ele consegue aqui, a partir dessa perspectiva mínima, né, do micro ao macro, observar se as obras são originais ou não. Agora, esse tal desse Morelli, ele foi muito criticado em vida, porque ele era um homem extremamente arrogante. Mas apesar disso, a gente vai chegar na comparação com o Sherlock Holmes. E aí você vai falar, o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas aparentemente, eu nunca assisti Sherlock Holmes, agora eu tô curiosa. Mas aparentemente, eu tenho que perguntar pro meu pai, porque ele é um grande fã de Sherlock Holmes, ele deve saber. Tem um episódio que se inicia com a chegada de 2 orelhas cortadas para ele, pro tal do Sherlock Holmes, né? Pro investigador, pro detetive Sherlock Holmes. E pelo formato dessas orelhas, ele identifica que a vítima, isso tudo tá no livro, tá? Que a vítima é da família Cushing. E aí, na continuidade do assunto, a gente vai para Freud, que vai ser linkado aqui através do seu próprio método, né? Que ele meio que realiza as percepções através dos detalhes também. Então, ele observa sintomas, ele observa os sonhos, ele vai criar diagnósticos, enfim. Ele constrói aqui todo um pormenor com relação ao Freud. E a gente vai ler, então, agora um trecho sobre isso. O ensaio Moisés de Michelangelo, tá escrito na tradução aqui, Miguel Ângelo, não consigo ler assim, mas tá. Miguel Ângelo, foi publicado pela primeira vez sob anonimato. Freud só reconheceu como seu quando o incluiu nas suas obras completas. Muitos supuseram que o gosto de Morelli em esconder a sua identidade sob pseudônimos influenciou Freud nessa época, e várias tentativas mais ou menos plausíveis têm sido feitas para explicar a coincidência. De qualquer modo, não há dúvidas que sobre o manto do anonimato, Freud declarou, de uma forma simultaneamente explícita e velada, a influência considerável que Morelli sobre ele exerceu muito antes da sua descoberta da psicanálise. Confinar essa influência apenas em O Moisés de Michelangelo, como alguns fazem, ou inclusivemente aos ensaios relacionados com a história da arte, reduz grandemente o significado do próprio comentário de Freud. Abre aspas. Ao meu ver, esse método de inquirição tem grande afinidade com a técnica psicanalítica. Gente, a minha cabeça deu um 360 aqui, explodiu, porque, então, o Freud era meio que um fã ali, era um seguidor, vamos dizer, do método Morelli. Isso realmente virou um método, essa coisa da observação dos detalhes, preste atenção nos sinais e tal. E ele basicamente reproduz isso um pouco na sua teoria de forma a pensar a psicanálise. E ok, de fato, o passo acima citado assegura Giovanni Morelli um lugar especial na história da psicanálise. Lidamos aqui com uma conexão documentada, não apenas uma conexão conjectural, como no caso de muitas das suas proclamações antecedentes ou precursoras de Freud. Além do mais, como dissemos, Freud descobriu os escritos de Morelli antes dos seus próprios trabalhos em psicanálise. Encontramos-nos aqui perante o elemento que contribuiu diretamente para a cristalização da psicanálise e não perante uma mera coincidência observada posteriormente, depois das suas descobertas. Antes de tentarmos entender o que Freud foi buscar as leituras de Morelli, impõe-se clarificar a cronologia exata do encontro, ou melhor,
partir do relato que Freud nos faz dos 2 encontros. Muito antes de ter tido a oportunidade de ouvir falar na psicanálise, soube que um crítico de arte russo, Ivan Lermoliev, e blá blá blá. É russo, tá vendo? Não tô delirando, não. Tava tentando pronunciar com pronúncia do alemão. Foi com grande interesse que depois soube que o seu pseudônimo russo ocultava a identidade de um médico italiano chamado Morelli. O primeiro desses encontros apenas pode ser datado de forma próxima. Deve ter ocorrido em 1895, quando Freud e Brauner publicaram os estudos sobre a histeria, ou em 1896, quando Freud usou pela primeira vez o termo psicanálise. E depois de 1883, em dezembro, quando Freud prometeu à sua noiva uma longa carta sobre a sua descoberta da arte, após uma visita à galeria de Dresden. Antes disso, não tinha mostrado qualquer interesse na pintura. Agora, entre aspas, escreveu: libertei-me do meu filintinismo e comecei a admirá-la. É difícil imaginar que antes dessa data, Freud se tenha sentido atraído pelos escritos de um historiador de arte desconhecido. Mas é perfeitamente plausível, após essa carta, tendo sobretudo em contato com a primeira edição da coletânea de seus ensaios, contido aqueles estudos acerca de velhos mestres italianos dos museus de Munique, Dresden e Berlim. Segundo o encontro de Freud com seus escritos, aqui no caso falando de Morelli, né, pode ser datado com mais segurança, embora ainda à base de suposições. O nome autêntico de Morelli tornou-se público pela primeira vez no frontispício da tradução inglesa da coletânea. É possível que a dado momento Freud tenha visto um dos exemplares, mas é mais possível que tenha descoberto a verdadeira identidade de Lermoliev em 1898, quando deambulava numa livraria de Milão. Na biblioteca de Freud, que se encontra preservada em Londres, há uma cópia do livro de 1897, uma nota na página de rosto da aquisição, né? Então, Milão, 14 de setembro, e a única visita de Freud a Milão se deu no outono de 1898. Além do mais, nessa época, o livro de Morelli teria interesse particular para Freud. Tinha estado a trabalhar durante meses sobre os lapsos da memória. Pouco tempo antes disso, tinha tido a experiência da almacia, de ser incapaz de recordar o nome do pintor dos frescos de Orvieto. Ora, tanto o nome daquele pintor Signorelli como os nomes Botticelli, que se iam confundindo na sua memória, eram mencionados no livro de Morelli. Então, eu acho que isso aqui não é nada, assim, revelador e revolucionário, porque nós estamos falando de uma publicação de que ano? Acho que todo mundo já deve saber disso, né? De quanto que é esse livro aqui? A minha edição é de 2006, mas isso aqui deve ser bem anterior. O que eu quero dizer aqui, não acho que isso aqui é a coisa mais... a maior novidade do mundo, mas pra minha semana foi a maior novidade do mundo. Eu nunca ia imaginar que Freud chegou a ter um contato tão... Bom, eu nunca estudei Freud, assim, né? Eu sou da letras, também não abraço o mundo, não. Mas eu nunca ia imaginar que talvez a crítica de arte pudesse ter dado tantas pistas e tantos sinais para o desenvolvimento da psicanálise. Assim, pelo menos no meu mundo, não é algo tão óbvio. Eu não estou descobrindo a América, não sou Pedro Álvares Cabral, mas eu fiquei, assim, chocada. E pronto. Depois do segundo capítulo aqui, a gente vai... Nossa, o segundo capítulo, página 27, pra vocês terem noção de como o livro é curtinho. Durante milhares de anos, a humanidade viveu da caça. Os caçadores aprenderam a reconstruir a aparência e o movimento de uma presa através dos seus rastros, pegadas em terrenos úmidos, ramos quebrados em excrementos, penas ou pelos arrancados, odores, poças de lama, fios de saliva. Aprenderam a cheirar, a observar, a sentir de contexto ao mais infímio traço. Sucessivas gerações de caçadores enriqueceram e transmitiram o testemunho desse saber. Ou seja, depois dele estar aqui
falando sobre histórias, ele vai falar também sobre a Mesopotâmia. O texto vai voltar para a medicina e vai falar sobre discípulos, por exemplo, de Hipócrates, vai falar sobre a observação pelo registro de cada sintoma, ele vai falar sobre a história de cada doença, e aí ele vai mostrar que nos últimos 2.500 anos foi o modo como os debates, o arquivamento, a história passou a ser conduzida para que a gente tivesse uma mudança nos conceitos da ciência. Aí ele vai falar sobre Galileu, sobre a importância da ciência assim, no geral, e do uso da matemática como um método experimental aqui, para a gente ter noção de medir, repetir fenômenos, enquanto uma abordagem meio que individual aqui para cada um. Então, é como se a gente pudesse, através dos exemplos que ele vai dando, dos nomes que ele vai citando, observar que todas essas pessoas têm uma coisa em comum, que é a observação do detalhe, que é o registro, que é a comparação. Eu achei muito legal essa parte em que ele vai falar sobre medicamentos. Muitas aspas agora entre o que eu vou dizer na minha interpretação, porque às vezes eu tomo, por exemplo, Dorflex e ele tira minha dor de cabeça ou relaxa meus músculos. Mas, por exemplo, meu pai toma e não funciona. Para o meu pai funciona, sei lá, Torcilax. É outro remédio, mas então eu não posso sair falando que, quer dizer, ele, meu pai, né, não pode sair falando que o Dorflex não serve pra nada, porque, pô, serve pra mim. E eu também não posso sair falando que o Torcilax não serve pra nada, pô, serve pra ele. Eu achei interessante essa forma de repensar a ciência, porque é uma coisa que eu, pelo menos, nos meus jovens 28 anos, na minha infinita burrice, nunca tinha parado pra observar, não essa questão óbvia de que uma coisa funciona pra mim e não vai funcionar pro outro, mas é no sentido de como as ciências se formam. Mas eu acho que ainda é numa camada mais profunda. E ele vai falar disso num outro sentido. Aí ele dá um exemplo aqui. Em abril de 1625, perto de Roma, nasceu um bezerro com 2 cabeças. Os naturalistas da Academia de Lincei se interessaram por ele. Foi objeto de discussão nos jardins do Vaticano, entre um grupo formado por Faber, Ciampoli, Mancini, Viego e o Papa Urbano 5, 6, 7, 8. A primeira questão era se o bezerro com 2 cabeças deveria considerar-se um animal ou 2. Porque para os médicos o que distinguia o indivíduo era o cérebro, mas para os seguidores de Aristóteles era o coração. Então a medicina interpretava, é 2 bezerros porque tem 2 cérebros. Mas os seguidores de Aristóteles não, é uma pessoa só, é um bezerro só, porque tem um coração. Então, como Mancini era o único médico ali presente, a gente, né, aqui já pode assumir o relatório que foi feito sobre o tal do bezerro. Mas é essa perspectiva científica que talvez falta no dia a dia pra gente na observação dos mínimos detalhes, não só nas ciências humanas, no traço, mas na forma e no próprio conteúdo. No 3º capítulo, teve uma coisa que acho que o mundo se ligou na minha cabeça. Ele vai falar sobre os fios de trabalho de uma tecelagem. Eu lembro que assim que eu comecei a fazer a tese com a minha orientadora, já vai fazer 1 ano, né? Foi em novembro do ano passado, ela acabou falando sobre tecelagem comigo e eu acabei fazendo eu fiz vários já. Aparador de panela, não sei qual é o nome disso. Quando a panela tá muito quente, a gente vai pôr em cima da mesa, a gente coloca um suporte para não queimar mesmo, certo? E eu acabei fazendo isso com não é lã, não, tem um nome. Enfim, fui numa lojinha e comprei as coisas todas pra fazer, no molde quadrado que eu queria e ficar, enfim, traçando aquilo infinitamente. Você vai fazendo meio que umas tranças, depois no final você tira dali e dá um nó. E aí vira essa espécie de bandejinha pra você colocar a panela. E aí quando eu li essa parte eu lembrei disso, porque olha o que ele diz: chegamos a um ponto em que podemos ver que esses fios
formam um todo coerente, um tecido homogêneo, estreitamente urdido. Para verificarmos a coerência do padrão, percorremos com o olhar diferentes linhas. Gente, é verdade. Quando tá pronto, você não consegue distinguir de cara ou de primeira qual que é a primeira linha ou qual que é o sentido da linha. Porque fica tão trançadinho que não tem começo, meio e fim. E aí ele constrói uma explicação sobre o controle da sociedade. Olha isso. Qualquer sociedade sente a necessidade de diferenciar seus membros. No Egito, durante o período greco-romano, um homem que fosse caçar precisava dizer o seu nome e incluir suas cicatrizes e descrições para identificação mais fácil. Imagina, hoje em dia a gente tem documento, RG, passaporte, né? Na sociedade antiga, no Egito, por exemplo, eles precisavam de marcas, registrar ali marcas físicas no corpo, né, para saber quem é quem. E são coisas que nunca iam passar pela minha cabeça, mas que eu comecei a entender melhor a forma como eu escrevo a pesquisa nessa última semana, que eu queria até ter isso na cabeça no início da tese, assim. Tudo bem que vai fazer um ano ainda estou no início, mas eu achei tão perspicaz, tão inspiradora essa questão de ser capaz de distanciar, de olhar para o todo e de entender não só a lógica daquela construção, mas também de entender as lacunas e os problemas daquilo. É muito difícil para a gente, enquanto pesquisador, ter essa noção do próprio texto, né? Às vezes a gente precisa deixar ele ali descansando por um dia sem pegar nele, para voltar a ler tudo de novo e ter uma perspectiva mais aquém, né? Aí ele começa a falar sobre Foucault. Gente, na hora que ele começa a falar sobre Foucault, eu falei, ok, quem que é esse homem? Quem que é esse homem? Fiquei apaixonada. Na Inglaterra, de 1720, o emergir das relações capitalistas de produção levou à transformação na lei. A luta de classes era progressivamente apresentada como uma forma de delito e, ao mesmo tempo, se estabelecia um novo sistema prisional, baseado na condenação. Aí ele usa Foucault para falar sobre a história das prisões, né? Mas a prisão produziu criminosos. Em França, o número de reincidentes se desenvolveu nessa época. E aí ele vai explicar pra gente como eram identificados os reincidentes. Então, os prisioneiros veteranos aqui. E ele vai demonstrar. Primeiro, a pessoa tinha que ter sido anteriormente condenada. Então, pra gente saber se é um reincidente ou não, a gente precisa saber como ou o que a pessoa fez anteriormente. Segundo, que a pessoa em causa era a mesma que foi anteriormente condenada. Porque, imagina, devia ter uma troca-troca de nome, um troca-troca de identidade, sei lá. O primeiro problema foi resolvido através da criação de ficheiros policiais. O segundo é mais difícil. Os antigos castigos implicavam em mutilação ou estigmas gravados no corpo do delinquente. Aí, gente, eu falei, ok, Carlo Ginburg, onde você estava todo esse tempo que eu ainda não te conhecia? Nos Três Mosqueteiros de Dumas, a flor de lis marcada com a marca do fogo, né, da flor de lis, no ombro de Milady, permitia que a reconhecêssemos como envenenada, já condenada no passado pelos delitos. Enquanto, aí ele vai para o Victor Hugo. No Conde de Monte Cristo ou em Os Miseráveis, os prisioneiros fugitivos, Dante e Jean Valjean, têm dificuldade em reaparecer na cena social sobre falsas identidades. A burguesia exigia signos de identificação que fossem tão indeléveis como aqueles impostos durante o antigo regime, mas menos sanguinários e menos humilhantes. Então, aí começaram a pensar em retratos falados, mas posteriormente, né, fotografia, mas não resultava. Então, a análise científica de impressões digitais começou em 1823, com o trabalho de um homem chamado Purkinje, eu acho que é assim que pronuncia. Ele distinguia
9 tipos básicos de linhas capilares, mas afirmava que não havia indivíduos que tivessem a mesma combinação entre as suas linhas. E ele descreve mais. Ele vai falar sobre a Ásia, sobre a China, chega em Galton e demonstra a contribuição ali de análise dessas impressões digitais num curto espaço de tempo e como esse método vai se amplificando para o mundo depois, né? Então, primeiro se consolida na Inglaterra, essa questão das impressões digitais, e depois vai para o mundo. Aí, o Ginzburg continua descrevendo as necessidades do capitalismo, do controle dos indivíduos, e vai falando aqui sobre identificação até que a gente chega na psicanálise. E aí agora que o indivíduo precisa de identificação, a gente passa a precisar saber ainda mais ou melhor quem nós somos de uma forma meio prática, né? Meio serventil. Então, a abordagem aforística ganha forma nesse momento aqui. E aí ele vai citar de novo o Hipócrates falando sobre aforismos, né? Mas no século, deixa eu contar, 16 começaram a aparecer, eu sou muito de humanas, começaram a aparecer antologias de aforismos políticos, e aí a gente tem então, realmente tá certo, a século XVI, a literatura aforística como uma tentativa de formar opiniões acerca do homem e da sociedade a partir de sintomas, de indícios de uma sociedade humana que está em crise. E aí, gente, olha que engraçado, o termo crise, que a gente vê também dentro da história, ele é médico. Quando a gente fala, tá em crise, é um termo que veio da medicina, e aí ele vai mostrar pra gente isso em A la Recherche du Temps Perdu, que é o Em Busca do Tempo Perdido do Marcel Proust. E o ponto principal aqui pra gente é que ninguém vai aprender a ser um cidadão ou vai aprender a ser, eu vou dizer aqui, eu vou arriscar dizer, um ser humano na sua mais pura essência, vamos dizer assim, aplicando simplesmente regras. Há fatores no jogo da vida, vamos dizer, né, que não são mensuráveis. Então, a noção complexa de tudo aquilo que a gente dos nossos termos gerais, das nossas capacidades, do que nos é conhecido, do que nos é desconhecido, passa sempre por interferências. Então, em qualquer parte do mundo, até sem a gente pensar na classificação geográfica das coisas, mas em questões históricas, étnicas ou de gênero, ou de classe também, a gente pode pensar que o conhecimento é superior a tudo isso que a gente classificou, é circunscrito à questão das elites, das heranças, como eu posso dizer, eu devia usar as palavras dele, né? Deixa eu pegar um trecho aqui. Olha, achei um trecho bem legal, bem no final, página 71 para mim. Já alguém disse que estar apaixonado significava sobrevalorizar os detalhes minúsculos através dos quais uma mulher ou um homem se distinguem dos demais. Isso poderia, obviamente, estender-se às obras de arte ou a cavalos. Sim, cavalos. Em tais contextos, parece impossível eliminar o rigor elástico do paradigma conjectural. Trata-se de tipos de conhecimento que tendem a ser mundos cujas regras, como já dissemos, não se prestam facilmente a serem articuladas em linguagem formal, nem mesmo valorizadas. Qual que é a ideia geral para mim? É que a gente deve buscar o conhecimento na decifração dos sinais. Eu acho que para ele, como historiador, é muito mais simples até do que para mim, assim, na letra meio obscura no assunto, mas agora super interessada, que o historiador, ele é meio que um detetive, né? Ele precisa ler os rastros, os detalhes, reconstruir o mundo do passado, né? Aquela coisa do invisível, talvez. E aí, o que parece pequeno ou irrelevante pode conter chaves para a compreensão de fenômenos muito maiores. Por exemplo, eu li a vida toda Os Lusíadas do Camões,
E quando chegava na Ilha dos Amores, nós pensávamos sempre na devassidão, no prazer, né? Enfim, na beleza, na exaltação do povo português e tal. E uma vez eu assisti uma tese que defendia que aquela, na verdade, era uma ilha de estupros, né? E eu nunca mais consegui ler aquilo daquela forma, porque quando a gente observa os pequenos detalhes, aquilo que fica irrelevante, aí a gente consegue ver os grandes sistemas, aí a gente consegue ver as grandes coisas. Eu acho que essa perspectiva mais para a vida de que nos detalhes mora o real, mora a grandeza do real, e a grandeza do real é ser pequeno. O que eu quero dizer é que nós, ainda mais nessa sociedade que vivemos pela performance, pelos números, pelos resultados, a gente esquece de olhar os momentos, o entre. Essa coisa do, eu quero um diploma no final, o diploma do final, o papel do final que é o importante. Para mim, o mais importante é eu me formar, o mais importante é o título. E eu acho que isso é muito triste, porque... E isso que, na verdade, conduz o mundo acadêmico, né? O que pra mim é mais bizarro, porque nós, supostamente, deveríamos ser as pessoas que mais estamos atentos, que mais passamos a pensar e a aprender sobre o pensamento. Então, eu acho que é muito triste quando se vive essa vida apenas do resultado e não se repara nesses detalhes, porque é nos detalhes que a gente descobre a verdadeira face das coisas. E aí, para mim, essa questão do Morelli foi muito, muito legal, porque realmente é possível identificar o que é cópia ou o que é original, vou pôr nas palavras dele, né? Mas é claro que é uma metáfora aqui, através das formas. Então, eu acho que isso casa muito com aquele episódio que eu falei aqui, que eu contei a história do sapo e do escorpião. Eu acho que é exatamente isso. É ver aquilo que está na nossa frente, mas verdadeiramente ver. Não é só... É aquela frase do Saramago. Se podes ver, repara... Como é que é? Deixa eu pôr aqui na internet. Se podes ver, repara... Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Se você tem como olhar, aí você vê. E se você pode ver, então, meu amigo, você tem que reparar. Eu acho sensacional esse texto. Acho maravilhoso. E achei muito legal o Carlos Ginburg. Estou ainda maratonando as aulas da Biolinto. Mas eu achei muito interessante essa forma da microhistória, da linguagem que ele constrói para nos explicar a microhistória. E pronto, um historiador italiano, né? Enfim, impecável. E a turma comentou muito sobre esse livro, O Queijo e os Vermes. Ele é de 1976. E é o mais famoso, né? Mas vamos ler, então. Mas é isso, turma. Eu adorei esse Morelli, Freud, Sherlock Holmes. Eu nunca ia imaginar uma tríade dessa, um abraço como esse, mas me fez repensar que muitas coisas na vida, não só com relação à psicanálise, mas o que eu digo principalmente é com relação à minha pesquisa e à minha forma de pesquisar. A vontade que eu tenho agora, a vontade não, é minha obrigação, né? Mas eu vou fazer isso durante essas próximas semanas, de pegar a tese toda e olhar exatamente com essa linha de decifração, sabe? De tentar observar os sinais daquilo que eu mesma deixei passar. Eu acho que esse é o real papel de um investigador. Então eu vou nessa, turma. Mas olha, estou apaixonada. Vou devolver esse livro na faculdade com muita dor no coração. Deixa eu ver se tem na Amazon os livros dele. Porque normalmente a gente sempre fala aqui de livro que não tem, né, na Amazon Brasil. Carlos. Tem o Queijo e os Vermes, né? Vocês falaram tanto. Os Andarilhos do Bem. Histórias Noturnas. Olha, capaz. Não achei. Não é possível.
Normalmente, quando tem tradução em Portugal, tem tradução no Brasil. Olha, não tem. Chocada. Bom, então que o episódio sirva aqui de um mini deleite, turma. É isso, então. Beijinhos e até o nosso próximo... Eu ia falar vlog. Até a próxima semana, turma.